No dia 15 de novembro de 1889, Dom Pedro II foi derrubado de seu trono via golpe. E aqui no Brasil, o Império deu lugar a uma república. Uma grande ruptura que se deu sem envolver-se em grandes conflitos armados e com pequeníssima participação popular. Uma república que se deu por meio de um golpe militar, bastante ágil em sua vitória, e que inaugurou um período que durou de entre 1889 até 1894 e que hoje denominamos a República da Espada. A república foi implementada por aqui sem grandes confrontos, até porque o imperador não resistiu e deixou o país numa boa. O problema, na verdade, veio em seguida. Anos e anos de guerra civil e de grandes mobilizações populares em diversas partes do país. Poxa, mas como assim? Ok, vamos lá. Para explicar como começaram esses conflitos, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Isso para ver justamente quem foi a galera que se juntou para derrubar o Dom Pedro, e teve muita gente poderosa talaricando esse trono. Enfim, contou com grande parte dos comandantes militares do país, além de boa parte dos grandes fazendeiros, sem contar com políticos, jornalistas e intelectuais da época. Ou seja, eles juntaram os militares que tinham poder de fogo, como o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o líder do movimento, os fazendeiros que tinham o poder econômico, ainda tem, em especial os cafeicultores de São Paulo, que eram os caras mais ricos do Brasil, e em terceiro lugar, os políticos, jornalistas e intelectuais que tinham o poder de influenciar a opinião pública e dar algum nível de legitimidade para o novo regime, como foi o caso do jurista Rui Barbosa ou do líder abolicionista José do Patrocínio. Então o que a gente pode perceber é que o movimento republicano no Brasil tinha incluído gente importante de tudo quanto é lado, mas que tinham ideias e interesses muitas vezes conflitantes. E aí está a raiz do problema. Porque nós tínhamos federalistas liberais, militares positivistas, jornalistas abolicionistas, fazendeiros que odiavam a abolição e muito mais. Todo mundo na mesma festa. Resumindo, a República não saiu de um plano bem azeitado e bem feitinho, nem de nenhum grupo unido em torno de um mesmo projeto revolucionário, mas sim de uma estranhíssima conjunção que tinha apenas uma coisa em comum. Ninguém gostava nem do Dom Pedro II e nem da monarquia dele. Enfim, em novembro de 1889, a queda do Império levou ao poder de Marechal Deodoro da Fonseca, principal líder da proclamação da República e primeiro presidente do Brasil. Ele assumiu o poder como governante provisório, pressionado pela situação crítica da política nacional. A verdade é que ninguém sabia como os monarquistas reagiriam ao golpe e se eles tentariam algum tipo de guerra civil. Só que, mesmo sem resistência armada dos monarquistas, Deodoro resolveu manter o país numa ditadura militar e perseguiu duramente seus opositores. Ordenou prisões, deportações, fechou jornais e aprovou leis de exceção, como foi o caso do Decreto Rolha, ainda em 1889, que permitia que crimes políticos fossem julgados sumariamente por tribunais militares. A corte marcial sempre pôde aplicar pena capital, e essas penas foram realmente aplicadas, para o azar de muita gente. Para além da crise política, o governo provisório também foi marcado por uma grave crise econômica, que ficou conhecida como encilhamento. O encilhamento foi resultado de uma política que pretendia alavancar a economia urbana e dar os primeiros passos para a industrialização do Brasil. Ela teve início ainda na monarquia, mas continuou na República, conduzida então pelo ministro da Fazenda Rui Barbosa. Ela se baseava no oferecimento de empréstimos a empresários para que investissem na indústria e na economia urbana do país. O grande problema é que este dinheiro foi utilizado de forma oportunista pelos empresários, satisfazendo indulgências pessoais no lugar de investir conforme o combinado. E isso aí desencadeou uma grande inflação. A crise econômica estourou em 1890, levando à queda de Rui Barbosa e à impopularidade do governo de Deodoro. Mas, mesmo com todas essas tretas rolando, Deodoro manteve uma base sólida de apoio. Inclusive, no Congresso Constituinte, que se reuniu ao final de 1890 para elaborar uma Constituição. Essa foi a segunda Constituição do Brasil, desta vez realmente aprovada por um Congresso eleito, mas que, querendo ou não, foi também um projeto elaborado pelo governo militar. Além disso, Marechal Deodoro recebeu o poder executivo não mais em caráter provisório, mas sim como presidente eleito pelos deputados numa eleição indireta. A Constituição de 1891 estabelecia o quê? Uma república federativa, ou seja, que dava autonomia para todos os estados escolherem suas políticas públicas.
a tripartição dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário aos moldes de Montesquieu e, com isso, extinguindo o poder moderador que existia do Império. Também foi o momento em que houve a separação entre o Estado e a Igreja, definindo o Brasil como um Estado laico, pelo menos no papel. E o fim do voto censitário. O problema é que a exclusão eleitoral aumentou, porque a exigência de uma renda mínima para poder votar foi substituída por uma outra exigência pouquíssimo democrática, que é de que o eleitor fosse alfabetizado. Isso num tempo onde quase ninguém era alfabetizado. Então o Brasil virou uma república federativa, supostamente laica, com 3 poderes durante uma ditadura militar. Só que o golpe que derrubou a monarquia foi só o primeiro, pois os militares tinham entrado com tudo no jogo político e começaram ampliando ilegalmente seus poderes. E o primeiro a fazer isso foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca. Em novembro de 1891, ele tentou resolver seus impasses com os parlamentares da oposição, dando um golpe que fechava o Congresso. E no dia seguinte, ainda decretou o estado de sítio no Rio de Janeiro e em Niterói, atropelando totalmente a nova Constituição. Mas o golpe foi revertido em menos de um mês, com a primeira revolta da Armada, uma mobilização liderada por comandantes da Marinha para derrubar Deodoro da presidência. Os revoltosos posicionaram os navios na Baía de Guanabara, ameaçando bombardear a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital. Para evitar uma guerra civil, Deodoro afina e deixa o cargo. Daí assume seu vice, Floriano Peixoto, que também era marechal do exército, mas que vinha fazendo oposição. As primeiras medidas de Floriano foram a revogação do estado de sítio e a reabertura do Congresso Nacional. Mas isso não significou o fim da República da Espada, e em pouco tempo o novo presidente passou a destituir de seus cargos os opositores em geral. E além disso, num movimento genial, conseguiu convencer que o próprio Congresso aprovasse a interrupção de suas atividades. Pois é, pessoal, isso mesmo que vocês ouviram, o Congresso votou pelo próprio fechamento, mas não foi por causa das férias, foi para dar mais poderes a Floriano Peixoto. E isso se explica principalmente pelo medo das elites brasileiras da perda de controle sobre os setores populares. Mas, ainda assim, a oposição a Floriano cresceu, inclusive no exército, e passou a exigir novas eleições. Em resposta, o presidente demitiu e prendeu mais e mais opositores, declarou novamente estado de sítio e de quebra, ameaçou os juízes do Supremo Tribunal Federal para rodarem a galera da oposição, tornando a República da Espada uma ditadura muito mais centralizada e repressiva do que a monarquia que a antecedeu. Com o poder concentrado e que contou com o apoio dos políticos e de outros líderes civis e militares. E o pior é que essa galera ficava quebrando pau entre si, deodoristas contra florianistas, comandantes do exército contra os comandantes da marinha, e não só. As oligarquias rurais se metendo em pequenos conflitos armados ocorreram em diversos estados do país, entre diferentes setores das elites locais. Inclusive, um desses conflitos se agravou a ponto de se tornar uma grande guerra civil. Foi a famosa Revolução Federalista, que começou no Rio Grande do Sul em 1892, e que acabou com mais ou menos 10 mil mortos, entre eles vários degolados. O movimento foi liderado por Gaspar de Silveira Martins, fundador do Partido Federalista naquelas bandas. Os federalistas, que eram também conhecidos como os Maragatos. Eles se colocavam contra a ditadura de Floriano e defendiam um Estado menos centralizado. Muitos deles tinham sido apoiadores da monarquia, o que não significava que eles lutavam por seu retorno. Na verdade, o principal alvo da revolta dos federalistas era o governador do Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, aliado de Floriano e identificado com as ideias positivistas. Ou seja, a revolução tinha relação com os conflitos que ocorriam no Brasil como um todo, mas as suas motivações estavam ligadas principalmente à política interna do Rio Grande do Sul. Aqueles que eram contrários aos federalistas eram conhecidos como os castilhistas, ou seja, aliados de Júlio de Castilhos. Eles também eram conhecidos como pica-paus, por causa do uniforme vermelho e azul dos soldados. A guerra se estendeu para além do Rio Grande do Sul, e os federalistas chegaram a tomar boa parte dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Mas no final das contas, os pica-paus venceram a guerra, aliados ao Floriano Peixoto e ao governo de São Paulo, que mandaram tropas para lá e foram decisivos para a derrota da Revolução. Aliás, a capital de Santa Catarina se chamava Desterro, só que, ao final dessa guerra, mudou de nome para Florianópolis, não pelas flores, mas por causa de Floriano, marcando então a retomada tanto da cidade quanto de todo o sul do país pela República da Espada. Muito bem, em paralelo aos conflitos no sul do país, aconteceu no Rio de Janeiro a Segunda Revolta da Armada, que
que repetiu alguns movimentos da primeira, como os navios da marinha ameaçando bombardear a capital. Mas dessa vez a luta foi mais prolongada e mais violenta. Os rebeldes tentaram se juntar com os federalistas do Rio Grande do Sul, no intuito de dar um golpe e derrubar Floriano Peixoto. Basicamente numa pegada vocês lutam aí, a gente luta aqui, e Floriano, bom, ele que lute. No final das contas, Floriano ganhou tanto no Sul quanto no Rio, e só deixou o poder em 15 de novembro de 1894, quando já era conhecido como Marechal de Ferro, por causa do caráter ditatorial de seu governo. O fim do governo de Floriano foi também o fim da República da Espada, que aconteceu no aniversário de 5 anos da proclamação da República, quando assumiu o primeiro presidente civil da história do Brasil, que foi o presidente Prudente de Moraes. Pois é, isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, você me explica por que você não gostou. Se ficou alguma dúvida, se rolou algum questionamento, uma pergunta que você gostaria de fazer pra gente, comenta aqui embaixo. Vamos fazer o possível pra contemplar ela aí, fazer o melhor que a gente puder pra tentar te ajudar com isso. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo. Um grande abraço e tchau, tchau.